Eu assisti a live do comediante Abner Henrique e achei aquilo perturbador. Bem-vindo ao Reclamações, o programa para você que está enlouquecendo na internet. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho e vamos nessa. Bom, eu vou falar mais ou menos como eu recebi a notícia da live do Abner Henrique. Eu estava em casa, era um domingo, né, no Dia das Crianças, e eu recebi num grupo de comediantes, que comediante é tudo fofoqueiro, um trecho da live, e aí eu não acreditei muito, achei que era uma coisa cômica, e aí eu fui lá ver. E quando eu vi, cara, eu achei primeiro que eu ia me divertir assistindo essa live, mas eu achei muito triste. De verdade, eu achei muito triste. Eu sei que ele se posicionou depois, que pra mim não me convenceu, as desculpas que ele deu, vou até falar depois sobre isso, mas ficou tudo muito confuso pro público dele e eu acho que até pra ele mesmo. Pra você que não assistiu a live, porque já saiu do ar, eu vou dizer algumas coisas que ele fez, mas eu quero dizer que o objetivo desse vídeo não é apontar o dedo, nem dar lição de moral, nem nada disso. Apenas relatar como foi a minha experiência e algumas coisas que eu observei. Aconteceu que ele se bateu com a própria mão, ele se bateu com uma garrafa de Coca-Cola, ficou até um machucado. Ele repetiu gestos muitas vezes e frases estranhas. Ele chorou, ele ameaçou espectadores, né, o público dele que estava assistindo. A esposa dele pediu para ele parar de gravar e a sogra dele interviu. No chat ao vivo tinha pessoas rindo, debochando, né? Provavelmente pessoas que não concordam com a visão política dele. Tinha também pessoas assustadas, porque realmente foi muito assustador. E antes de tudo aqui entra uma questão moral, né? O Abner Henrique, ele começou... Eu conheço ele de um bom tempo, né? Ele mora agora na região ali do Campo Limpo. Ele ia nos comedy clubs que eu ia também. Éramos de mesmos grupos, assim, de WhatsApp, mesmo circuito. Então conheci ele um pouco e ele sempre foi muito coerente, assim, com a forma que ele se portava, a forma que ele se posicionava. Só que depois de um tempo, eu parei de acompanhar e nesse ano, na verdade, eu fui ver alguns vídeos dele que estava começando a hypar, né? E essa é a questão moral que eu queria levantar. O Abner Henrique, ele sempre apontou o dedo para outras pessoas, para adversários, riu dos defeitos, das falhas, caçoava, né? Debochava, que a gente até acha que deboche é discurso de meretriz. Porque o deboche, ele acaba sendo muito infantil, né? É como se você remendasse a pessoa, você não consegue escrever nada muito estruturado e você usa a estrutura da outra pessoa, a fórmula da outra pessoa contra ela mesma de forma infantil. E por muito tempo ele acabou transformando desgraça em conteúdo. Ele riu de mortes, inclusive, praticamente torcendo, quase sempre torcendo contra os inimigos dele. O material que o Abner Henrique postou no YouTube dele, no canal dele, ele acabou dando munições para outras pessoas que são contra ele. Só que o preocupante é que nitidamente dá para ver que ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio psicológico. O grande problema que eu quero levantar aí também é que depois da live, né, no pós-live, ele falou que tudo aquilo foi roteirizado. Isso para mim é uma falta de respeito com o público, porque dava para ver que muitas coisas fugiu do controle. Talvez ele tinha os tópicos dos assuntos que ele queria falar, como eu faço, por exemplo, nesse vídeo que eu quero falar para você. Alguns tópicos que são importantes para não se perder no raciocínio. Porém, existia momentos ali que você via que era muito expressivo. E o cara, tipo, ele não fez Wolf Maia, ele não é um ator, um grande ator. E uma das coisas que me fazem acreditar que não era roteirizado é a falta de controle que ele teve sobre esse material. Porque ele chegou a postar a live, depois de um tempo ele arquivou. Aí lá no Instagram dele ele postou stories, ele apagou os stories, depois ele postou Reels, apagou Reels, tinha também post no feed, ele apagou, depois lá no YouTube de novo ele colocou a live para todo mundo ver de novo, colocou público e ele arquivou. Então tudo isso leva a crer que ele não estava sabendo lidar com as coisas que saíram dele. E o nome desse programa é Reclamações. Então sobre o que eu vim reclamar aqui? Eu achei preocupante nos comentários do vídeo as pessoas que estavam
acreditando que aquilo foi roteirizado, porque eu enxerguei uma falta de senso crítico dessas pessoas para ver a perda do controle. Parece que são pessoas que só precisam da narrativa para acreditar naquilo que elas teorizaram. Eu cheguei a conversar com o Arthur Petri, mandei mensagem para ele, a gente comentou um pouco sobre isso. Falei também com o Cássio Zogro, que no caso são dois pseudo-inimigos aí do Abner, que ele já fez vídeo contra. O Abner acabou sendo por um tempo, até agora, talvez ele continue, provavelmente ele vai continuar, como um abutre, esperando a carniça ali de alguém que não tá bem para poder caçoar, né, para poder debochar. Que eu não vejo aí nem piadas bem estruturadas, nem coisas muito bem escritas, mas apenas o deboche mesmo. E o que esses comediantes falaram foi a mesma coisa que eu pensei quando eu vi o vídeo. Diferente do Abner, como todo mundo poderia aproveitar uma fragilidade dele para monetizar em cima, eles falaram que acham a situação triste. E foi a mesma coisa que eu achei muito triste. Porque, cara, muita coisa entra em jogo, né? A credibilidade dele, ele tem uma filha, ele tem uma esposa, né? Ali era o momento do Dia das Crianças, ele podia estar curtindo com a filha dele. Ele falou que estava virado 2 dias. A esposa estava preocupada, foi lá falar com a própria mãe, porque tinha falado com ele para ele parar a live, aí ele entrou um pouco na defensiva, falou que não, eu sei o que estou fazendo. Quando a sogra chegou e falou com ele, ele tentou amenizar, falou com ela, não, olha só o que o cara falou, não, é para conseguir dinheiro. Ele falou isso, que era para conseguir dinheiro. E a pergunta é, qual é o preço da fama? Tipo, vale a pena mesmo você passar por uma coisa dessas por causa do dinheiro? Para tentar viralizar a ideia inicial dele, que era acusar o Arthur Petri, mas perdeu o controle, né? Enquanto você vai colocar o seu nome naquilo, a sua família, a sua dignidade, para conseguir atenção, porque dinheiro hoje em dia na internet é atenção. Mas como eu sou comediante, eu preciso fazer piada sobre isso. Então, chegou o momento das piadas, e para homenagear o Arthur Petri, eu trouxe a ceneta para quando tiver piada. A live do Abner Henrique foi no Dia das Crianças, deve ser por isso que ele estava tomando balinha. O Abner Henrique estava se batendo com uma garrafa de Coca-Cola. Eu fiquei preocupado, porque não era nem Coca retornável. Quer dizer, devia ser, porque o tanto que a garrafa retornou, nas condições que ele estava, ele deveria se bater com uma garrafa de Dolly. A esposa pedia para ele parar, ele não parava. Ah não, peraí, acho que essa piada eu escrevi pro Yuri Marçal. Todo mundo sabe que o Abner Henrique é comunista, e do jeito que ele ocupou a casa da sogra, acho que ele é do MST. O pior momento da live, pra mim, foi quando a sogra do Abner mandou um beijo pra gente. Tinha muita gente nos comentários falando que aquilo deveria ser um experimento. Eu concordo. Pelo jeito, o Abner Henrique tá experimentando tarja preta. Tinha um comentário no vídeo do Abner Henrique que me chamou muita atenção, que era de um fã falando assim: eu que sou macumbeira, tô achando que o Abner deveria voltar pra igreja. Então, eu trouxe aqui, no momento da catequese, um trecho bíblico que é muito interessante. É lá na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: mas ainda, tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele, perdi tudo e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo como minha justiça aquela que vem da lei, mas aquela pela fé em Cristo, aquela que vem de Deus e se apoia na fé, para conhecê-lo, conhecer o poder de sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A grande questão aqui é que realmente ele está precisando de ajuda, né? Bom, São Paulo vai dizer que ele considera tudo como esterco, como lixo. Então, quando eu vejo na live do Abner, ele olhando para a sogra e falando que é para ganhar um dinheiro, ele precisa parecer mais louco, ou ele diz depois que é roteirizado, em vez de assumir
a condição humana, né? A fraqueza, ele se coloca como muito grande e, cara, o ser humano é ser humano e uma hora a gente tá jogando pedra e uma hora a gente tá sendo tacado pedras, né? Tá levando as pedras que a gente jogou. Então, o que eu espero pro Abner mesmo é que ele melhore, cara, que ele procure ajuda profissional, que ele não pense que essas coisas do mundo, esse materialismo, essa justiça para aqui e agora, essa sensação de vingança que ele demonstra sempre, vá para frente. Espero muito, cara, que você se recupere, procure ajuda. Eu falei ajude porque é meio feminista, né? Procure ajuda e fique com sua família, cara. A família é um dom que nos tira do abismo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E a gente se vê na próxima, ou até surgir alguma novidade na internet.